Olá, acadêmicos, novamente aqui para a nossa aulinha. Hoje nós temos aí a aula referente ao quinto capítulo, a quinta aula do nosso material didático, né? E que nós temos como tema aí, veja só, cálculos dos predicados 1. Então a gente vai trabalhar com alguns predicados, ou trabalhar algumas relações, principalmente quando se envolve aí a tabela verdade. Lembrando, tá, pessoal, que quando você tem a proposição já definida, você consegue montar a tabela verdade tranquilamente. E aí temos que lembrar, hoje na nossa aulinha, nessa aula, temos que lembrar daquelas condições da tabela verdade para conjunção, para disjunção, para bicondicional, para condicional, para negação. Lembra lá, né? Tem aquelas relações. Lembra que eu falei para vocês? Vão anotando isso aí, porque se vocês tiverem isso aí, ó, são 4 linhas ou 5. Anotou isso daí, vocês têm praticamente todos os conceitos necessários para trabalhar as nossas primeiras 5 aulas. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, objetivo da nossa aula, interpretar os conectivos, resolver tabela verdade de cada proposição e a verificação de cada proposição. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar, então, agora, novamente com tabela verdade, só que agora nós vamos começar a fazer uma junção aí de conectivos. E isso tudo numa tabela só. Lembra que antes nós fizemos isso separadamente. Era disjunção, era conjunção, era negação, condicional, bicondicional. Agora nós vamos juntar isso tudo, às vezes, numa só. Vamos ver como é que ficaria isso, então. Para isso, tá? Nós vamos ter que analisar o seguinte. Vamos começar a analisar a tautologia. O que seria tautologia? Também tem uma relação muito semelhante ao que nós já vimos anteriormente. Olha a definição. Define-se como tautologia toda proposição composta, então quer dizer, eu tenho que ter uma proposição composta, com o resultado da última coluna de sua tabela verdade, o valor verdadeiro. Então você tem uma tabela verdade, você montou uma tabela verdade e a última coluna, tudo é verdadeiro, quer dizer que você tem uma tautologia. Depois nós vamos ver que existe uma outra relação que isso tem que ser falso. Então vamos lá, pessoal. Veja aí, ó, um exemplo. Provar que a proposição, olha só, hein? Não, negativo, ó, P. O que é isso aqui? Conjunção, negativo ou negação de quê? De P. Então, o que eu vou fazer? Eu quero provar que isso aqui é uma tautologia. Se eu quero provar, quer dizer que a minha tabela verdade em relação a essa proposição, a última coluna tem que ser o quê? Tudo verdadeiro. Então, só lembrando, eu tenho uma única proposição, P. Então, quantas linhas vai ter a minha tabela verdade? 2. Lembra que a quantidade de linhas é 2 elevado a n. Como eu tenho uma proposição, eu vou ter 2 linhas. Então, olha aí abaixo. Nós temos a proposição, pessoal. Até coloquei, olha, para provar essa proposição, para provar que essa proposição que está na linguagem simbólica é uma tautologia, devemos montar a sua tabela verdade. E aí volta lá a definição. Verificar se a última coluna, todos os valores são verdadeiros. Então, veja aí, pessoal. Proposição é a proposição P. Tá aqui. Como que eu vou começar a fazer? Primeiro, é claro, eu tenho que negar. Se eu tenho uma negação na minha proposição, eu vou negar. Eu coloquei, primeira proposição P, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, vou negar falso e verdadeiro. Então, agora eu vou começar a analisar a minha proposição. Pessoal, eu vou resolver dentro do parênteses, aqui, ó. Tá? Aqui dentro do parênteses. Veja que eu tenho esse símbolo aqui, ó. Pessoal, esse símbolo aqui é o símbolo de quem? É o símbolo de conjunção, tá? É o símbolo de conjunção. Então, o que eu posso analisar? Veja só. Eu tenho aí, ó, P, essa relação aqui, ó. O que acontece? Quando você tem essa relação do E, que é da conjunção, se você tiver os valores diferentes, o que acontece? Ele sempre vai ser falso. Então, olha, verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso. Voltando lá na nossa tabelinha, lá nas lembrando sempre, pessoal, daquelas leis que para definir as tabelas de conjunção, disjunção, negação, tá? Tem que lembrar disso aí lá. Então veja, ó, peguei essa relação aqui. Que está aqui, ó. Essa proposição, ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu quero negar isso aqui. Se aqui tinha dado F, o que acontece? Se eu estou negando, verdadeiro. Aqui tinha dado falso. Logo, isso aqui vai dar
verdadeiro. Então veja, quando eu resolvi, eu montei a tabela dessa proposição, a minha última coluna ficou o quê? Tudo verdadeiro. Se ficou tudo verdadeiro, quer dizer que essa proposição, ela é o quê? Uma tautologia. Viu aí? Então, para que seja tautologia, a última coluna tem que ser sempre verdadeira. Beleza? Vamos ver o que mais nós temos aí? Veja, verificando aí, olha. Verificar se a proposição ser ou não ser, eis a questão, é uma tautologia. Essa frase a gente ouve muito, né, pessoal? Então, olha só, vamos começar a analisar isso aí. Para resolver esses exemplos, vamos primeiramente saber quais são as proposições. Quais são as proposições que eu tenho? P, ser, e claro, a negação dela, não ser. Então, vou montar aí agora a nossa tabela verdade. Né? Só lembrando aí que, olha, o restante da frase, eis a questão, isso não é uma proposição. Isso aí é um complemento da tua proposição, da sua frase que está direcionando aí a sua proposição. Então, olha só, na nossa tabela verdade, como eu só tenho uma proposição P, veja, verdadeiro e falso, duas linhas, vou negar, e quando eu vou fazer, olha, a proposição, né? Olha aqui, ó, ser ou não ser, ou, disjunção, não negação, olha aqui, ó, ou e não. Quando eu tenho, pessoal, veja só, quando eu tenho a disjunção, se eles são diferentes, quer dizer que a minha resposta ou a minha proposição é o quê? Ela é verdadeira. Então veja, ó, verdadeiro, falso, diferente, verdadeiro porque eu tenho uma disjunção, olha aqui. Falso, verdadeiro, também dá verdadeiro. Veja que a última coluna foi verdadeira. Se a última coluna foi verdadeira, essa aí também é uma tautologia. Beleza? Ficou claro aí, pessoal? Vamos ver o que mais nós temos aí? Bom, se nós temos a tautologia, nós também temos o que pode dar o contrário. Em vez de dar tudo positivo, dá negativo. E quando dá, em vez de dar tudo verdadeiro, perdão, pessoal, a gente acaba aqui trabalhando matemática positiva e negativa, mas deu verdadeiro, tudo verdadeiro, última coluna, tautologia. E se a última coluna é tudo falso, o que nós teríamos? Pessoal, quando a última coluna da sua tabela verdade for tudo falso, você tem uma contradição. Logo, a contradição seria o quê? O inverso da tautologia. Ou seria o contrário, contradição, né? O contrário. Então aí tem, olha, define-se como contradição toda proposição composta com o resultado da última coluna de sua tabela verdade com valores falsos. Então, última coluna da tabela verdade é tudo falso, ela passa a ser uma contradição. Vamos ver aí um exemplo? Verifique se a proposição, veja só, essa proposição aqui é uma contradição. Como que eu posso fazer isso aí? Então vamos montar a tabela verdade. Pessoal, tá aí a tabela verdade montada. Quais são as proposições que a princípio eu tenho, né, separadamente? Eu tenho a proposição P e a proposição Q. Como eu tenho duas, quantas linhas vai ter a minha tabela verdade? 4, porque é 2 elevado ao quadrado. Então, olha só, eu tenho a primeira proposição, P. Lembra lá da tabela que a gente colocou da regra booleana, que eu falei para vocês, lá na nossa primeira aulinha? Quando você tem, o que você faz? Você lança, se você tem duas, você lança verdade, verdade, falso, falso. E na outra você inverte o que você tinha de relação. Então, olha aqui, ó. Primeira proposição que nós temos, verdade, verdade, falso, falso. Olha, verdade, falso, falso. Quer dizer, eu estou alternando. Então, todo mundo está relacionando com todo mundo aí. Aí eu vou começar a resolver essa proposição. Vou começar aqui do parênteses, ó. Pessoal, isso aqui é o quê? É uma conjunção, não é? Na conjunção, o que a gente fala? Quando as duas são verdadeiras, ela vai ser verdadeira. Quando elas são diferentes, é falsa. Ó, e quando as duas são falsas, ela é falsa. Então, lembrando lá da nossa conjunção, ok? As duas verdadeiras, verdadeiro. O restante passa a ser tudo falso. Então, nós já resolvemos essa parte aqui. Agora, o que acontece? Eu vou negar isso aqui. Ó, negação, ó. Se eu vou negar, se é verdadeiro é falso, se é falso é verdadeiro, falso verdadeiro, falso verdadeiro. Beleza. Agora, veja só, vou resolver esse daqui, pessoal, ó. Esse aqui dentro do colchete. Então, eu tenho uma disjunção.
O que acontece? É o ou, não é isso? Lá quando você analisa, aí eu tenho que pensar o seguinte, ó, eu tenho essa aqui, olha aqui pessoal, ó, então quem que eu vou trabalhar nessa coluna? É essa relação aqui com quem? Com a P, porque a disjunção está aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, daqui para cá, ó, esse pedaço é exatamente essa coluna. Então eu vou trabalhar essa coluna com essa daqui. E quando você tem na disjunção, se eles forem diferentes, o que acontece? Nós temos o quê? Então veja só, eu tenho essa disjunção aqui, eu tenho, olha aqui, ó, analisando essa, pessoal, com essa daqui. Então olha, verdadeiro, ó, falso, verdadeiros são diferentes. Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, aqui, opa, aqui está um erro, né pessoal? Vamos lá? Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui. Falso, aqui deu falso. Com verdadeiro, verdadeiro. Aqui, verdadeiro, essa coluna. Com essa daqui, vai dar o que, pessoal? Verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. Vamos lá, só para corrigir. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. O que acontece na disjunção? Ó, na disjunção, quando você tem as duas falsas, ela é falsa. Né? Quando você tem na disjunção as duas falsas, ela é falsa. Na conjunção, as duas verdadeiras, ela é verdadeira. Ok? Então veja só, quando você pega isso aqui tudo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou negar ela. Então eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Então veja só, a última coluna foi tudo falso. Se a última coluna é tudo falso, quer dizer o que, pessoal? Que você tem uma contradição. Se a última coluna tivesse dado tudo verdadeiro, o que ia acontecer? Tinha sido uma tautologia. Beleza? Vamos ver o que mais nós temos aí? Veja, contingência. O que quer dizer essa contingência? Define, né, como toda proposição composta em que a última coluna da tabela, verdade, aparecem as letras V e F pelo menos uma vez. Então, olha só, quando a última coluna é V, é o que? Tautologia. Quando a última coluna é F, é contradição. Agora, se você tiver os dois, não me interessa a quantidade e a ordem, mas tem verdadeiro e falso, aí ela passa a ser uma contingência. Então, olha só, resolvendo aí, pessoal, verifique se a proposição, olha, P ou Q, se P, é uma contingência. Então, olha só, vamos montar essa tabela, como que ficaria? Veja, primeira proposição, como eu tenho duas P e Q, eu vou ter 4 linhas. Aí sempre obedecendo a lei, né, a regra booleana. V, V, F, F. Então, V, F, V, F. Bom, ou, né? Ou, isso aqui é uma disjunção. Veja só, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. E olha aí, ó. Falso, falso, na disjunção é falso. Beleza? Vamos analisar a última coluna. Agora eu tenho o quê? Uma condicional. Não é isso? Então é essa coluna, pessoal, com essa daqui. Na condicional, o que acontece? Quando elas são iguais, eu tenho verdadeiro. Quando elas são diferentes, eu tenho falso. Então veja só, essa aqui com essa, verdadeiro. Essa com essa, são iguais, verdadeiro. Essa coluna com essa, verdadeiro e falso, são diferentes, não é isso? Falso. E aqui, F e F, as duas são iguais, verdadeiras. Então veja só, essa proposição ela é de contingência. Por que ela é? Porque na última coluna obteve-se tanto verdadeiro como falso. Não me interessa nem a quantidade e nem a ordem. É que tenha que ter os dois. Beleza? Ok? Bom, pessoal, nós temos aí algumas implicações lógicas. Isso aí, na verdade, vocês já trabalham isso aí, como eu falei para vocês. Alguns conceitos aqui já são trabalhados lá no ensino fundamental e médio.
A gente só vai mudar a forma de como isso é representado, tá? A forma lógica. Então, veja só, implicação lógica. Dizemos que uma proposição composta P, olha, proposição composta P, que tem quantas proposições? Infinitas proposições. Implica uma proposição Q, que também é composta. Se Q é verdadeiro, todas as vezes que P também for verdadeiro. Então, ela implica, se você tem a primeira verdadeira, a segunda também vai ter que ser verdadeira. E o símbolo de implica é essa seta aqui com duas, né? Essa seta aqui diferente. Lembrando que aqui é implica e a outra nós temos lá a condicional, tá? Veja, propriedades de implicação da lógica. Propriedade reflexiva, o próprio nome já fala, reflexiva, né? Reflexo, ou seja, espelho. Então, se você tem P, uma proposição P, e outra aqui, P, elas são reflexivas se elas forem o quê? Iguais. Se elas forem iguais, elas são reflexivas. Então, implica que uma é reflexiva da outra. Propriedade transitiva, que também aprende isso lá no ensino fundamental e médio, trabalha muito. Principalmente com as matrizes, né? Quando vocês trabalham com matrizes, tem aquelas propriedades transitivas lá. Então, veja só, se P implica Q e Q implica R, claro, logo eu tenho que P implica R. Então, essa também é algumas das propriedades de implicação lógica, ok? Vamos ver a última aí? Equivalência lógica. É dita equivalência lógica quando duas proposições compostas, olha, proposição P e a proposição Q, possuem a mesma tabela verdade, ou seja, tabela verdades idênticas. Então, equivalência lógica, você tem uma proposição, que eu não sei qual que é, proposição A, você tem a proposição B. Se essas duas proposições, mesmo elas sendo de contexto diferente, mas elas possuem a mesma tabela verdade, quer dizer que elas possuem uma equivalência lógica, porque o raciocínio lógico para resolver ambas foi a mesma coisa. Viu só, pessoal? Viu que esse conceito que nós vimos nessas primeiras aulas, eles estão sempre ligados. Nunca devemos esquecer de conjunção, disjunção, negação, tautologia, contradição. Então, aqueles conceitos de se montar as tabelas desses cognitivos, vocês têm que estar com ele em mente. Então, aconselho você, pessoal, anota isso aí no material de vocês. Surgiu a dúvida, você já tem ali, ó, vai dar o quê? 5 a 6 linhas e você tem toda a relação lógica para você montar uma tabela verdade. Beleza? Pessoal, fica aí um abraço e até a nossa próxima aula.